movimentação de campanha de cada candidato. Como eles vão se movimentar? O que é que nós vamos ver de cada um deles no rádio e na TV? Nas redes sociais. E aí vem as dúvidas, né? O que pode, o que não pode, o que vai dar vai acabar em ação na Justiça Eleitoral, como é que uma pesquisa aí pode tudo, né? Aí pode tudo. Quando vai parar a ação, vem tudo. O que vai parar, na verdade, né? Mas agora tá parando tudo, né? Qualquer coisa tá parando já, misericórdia. Como uma pesquisa pode ser usada na campanha? A gente tá aqui agora recebendo o Gustavo Calado, ele que é advogado eleitoral. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Mix. Vamos falar sobre, pegando pelo gancho da pesquisa Quest, quando uma pesquisa ela é divulgada e mostra assim uma disputa muito apertada, o candidato pode usar livremente esses números na sua propaganda? Bom dia, Thaís. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. É muito importante nesse momento a gente discutir, debater a respeito do cenário eleitoral. Eu acho que a pesquisa que veio ontem veio justamente mostrar como o cenário tá apertado, como a disputa está muito acirrada aqui no estado de Alagoas. Em relação à divulgação da pesquisa, há uma resolução própria que trata do TSE, que trata sobre pesquisa eleitoral, e ela permite o seu uso, desde que ela esteja devidamente registrada, que a Justiça Eleitoral, de fato, ela prove que essa pesquisa seja divulgada, e o candidato, ou quem for divulgá-la, não só candidato, cidadão comum que quiser usar a rede social, Marcos e Thaís, que quiser divulgar a pesquisa, tem que divulgar de acordo com os critérios estabelecidos na resolução, ou seja, tem que citar o número da pesquisa, tem que informar quem são os candidatos que fazem parte daquela pesquisa para poder dar essa devida regularidade, até porque se a pesquisa for divulgada de forma irregular, inclusive a maior multa a ser aplicada pela legislação eleitoral é pela divulgação irregular de pesquisa ou de pesquisa não registrada. Então, a própria justiça parte da ideia de que a pesquisa pode influenciar a uma compreensão equivocada da realidade. Eu acredito que a punição tem esse caráter. Se for mal utilizada, exatamente, porque como a Thaís aqui registrou, a pesquisa é um cenário, é uma fotografia de momento. Se essa fotografia de momento ela é feita de forma equivocada, irregular, tentando induzir o eleitor cidadão comum a erro, então ela tem uma reprimenda que é necessária e muito gravosa, que é uma multa de R$53 mil a R$106 mil para quem divulgou a pesquisa de forma irregular ou pesquisa não registrada. Agora, doutor, tem um detalhe importante, né? Que pesquisa tem regra clara e o próprio TRE, a própria Justiça Eleitoral, tem como verificar o método utilizado pela pesquisa, ou seja, para saber, obviamente, se ela atendeu as regras do que é um levantamento espontâneo ou, obviamente, orientado para fazer esse levantamento. Quer dizer, aparentemente, quem recebe o resultado às vezes desagrada porque não atendeu a sua expectativa sobre o seu candidato, mas tem quem está olhando para aquilo que vai ser divulgado, né? Isso. Dentro da resolução do TSE, ela estipula dados técnicos que, inclusive, a forma de como ela tem que ser feita, para que não haja, de fato, uma quebra nessa paridade, nessa igualdade, porque em determinada localidade pode ser que um determinado candidato tenha uma abrangência maior, uma força maior, e o outro candidato não. Por isso que ela tem que manter uma situação de isonomia e todo mundo tem que ser avaliado de forma equânime. Esse é o objetivo da legislação. O que a população, grande parte da população ainda não entende é como é distribuído o tempo na propaganda eleitoral. Porque uns candidatos têm ali 10 segundos para falar o nome e outros têm ali um tempão. Explica pra gente, por favor. Vamos lá, propaganda eleitoral no rádio e na TV foi um instituto criado já há muito, desde a instituição da lei das eleições da nossa democracia, e serve justamente para demonstrar para o eleitorado, mostrar quem são os candidatos. Como é que é dividido o tempo de televisão e de rádio? Todos os partidos devem ter uma representatividade junto ao Congresso Nacional. E diante dessa representatividade é que é feita a divisão desse tempo de propaganda no rádio e na TV. Por que alguns partidos têm menos tempo, 10 segundos? Como nós tivemos, acho que na eleição de 2019, o PSL tinha, acho que 7 segundos para fazer a propaganda para presidente. E nós tínhamos, por exemplo, um PT, um MDB com 2, 3, 4 minutos. Porque a representatividade no Congresso Nacional desses partidos que são maiores fazem com que, via de consequência, eles tenham maior tempo de propaganda na TV e no rádio.
Então, levando em conta, Thaís, a representação da própria sociedade, né? Porque considerando que a democracia é representativa, está lá quem a sociedade, obviamente, já havia apontado também nessa direção. Gustavo, um detalhe importante que está sendo tema de discussão agora, eleitoral, jurídica eleitoral nessa eleição, é a contestação de duas candidaturas. O vice do governador, do candidato ao governo Renan Filho, Iale Fernandes, e a candidata ao Senado, Marina Cândia. Em ambos os casos, quem fez a denúncia e como chegou à Justiça Eleitoral se refere à desincompatibilização. E aqui eu não estou discutindo de primeira a defesa dos candidatos, mas explica para quem está nos ouvindo por que essa regra da desincompatibilização ela é tão essencial e pode gerar até impugnação se for detectada uma irregularidade. Marcos, como você bem falou, não tem como a gente falar sobre o mérito porque ele está sendo discutido na Justiça Eleitoral. Mas a desincompatibilização é um instituto, inclusive, criado pelo legislador, que faz com que determinados candidatos, pretensos candidatos à época que ocupavam um cargo público, é quem ocupa o cargo público, um servidor público, seja ele secretário, seja ele comissionado, junto a esse órgão público, ele não possa, de alguma forma, influenciar no resultado da eleição, utilizando daquele cargo que ele ocupa para se beneficiar. Por isso a regra da desincompatibilização, que é você sair desse cargo, se afastar desse cargo, seja provisoriamente, seja de forma definitiva, para que você não possa influenciar de nenhuma forma no pleito. A situação, existem vários tipos de desincompatibilização. Na realidade, ela pode ser feita até 6 meses antes do pleito, a depender do cargo que se ocupa, é secretário, que é ordenador de despesa, quem ocupa um cargo político, um cargo eletivo, e tem os cargos de nomeação, os cargos públicos em geral, demissíveis ad inutum, que são servidores efetivos servidores comissionados ou efetivos que se afastam até 3 meses antes do pleito. No caso, até 4 de julho. O caso de 6 meses, Thaís, foi aquele do Renan Filho. Ele ia ser candidato ao Senado, era uma eleição majoritária, ele saiu com muita antecedência, pela ordem ali de representatividade, seria o presidente da Assembleia, Marcelo Vitor, ele abriu mão. E aí foi feita uma eleição indireta, e por isso que ganhou aqui esse apelido, né? Que o primeiro mandato do Paulo Dantas foi tampão, que ele completou o mandato de Renan Filho, exatamente os 6 meses. E já valia como um mandato, tanto que quando ele foi para a disputa, ele disputou a reeleição, e agora ele já está vai concluir o segundo mandato, e não poderia ser candidato, obviamente, a nenhum cargo majoritário, né? Ele poderia ser o Senado, mas não mais ao governo, não é assim? Exatamente. Aprendi um pouco andando com essas figuras aí. Agora, um detalhe importante, viu Gustavo, que Calado, que é importante falar para quem está nos ouvindo, como é que funciona essa questão da denúncia. Hoje, a Justiça Eleitoral tem uma ferramenta que é o Pardal. Ela vale para propaganda abusiva, a gente vê muito aí quando a campanha municipal chegar, aquelas coisas de entrega e cesta básica e que não pode, mas numa campanha com essa proporção, que tem muito mais volume de recursos e pessoas envolvidas, as principais denúncias chegam pelo Pardal ou são mais pelo o corpo jurídico das candidaturas? O que é que você poderia dizer? Vamos lá, é importante, inclusive, esse questionamento, Marcos, porque o Pardal foi uma ferramenta criada pelo Tribunal Superior Eleitoral que faz com que qualquer cidadão possa denunciar qualquer propaganda que seja abusiva, que esteja de encontro, que não seja autorizada pela Justiça Eleitoral. É um instituto que não é tão utilizado. Eu percebo que aqui em Alagoas essas denúncias não são muito utilizadas via Pardal. Na realidade, a grande massa de ações judiciais e eleitorais são feitas muito mais pelos partidos e candidatos junto à Justiça Eleitoral daqui, no caso, nessas eleições, junto ao TRE. Um dado importante que eu acho que faz valer a gente frisar é que para essas eleições desse ano, no período de pré-campanha, no Brasil inteiro, Thaís, 25%, 1/4 das ações, das representações por propaganda eleitoral, supostamente irregular ou não, são do estado de Alagoas. No Brasil inteiro, ou seja, representa 1/4 de todas as representações do Brasil, para ver como já vem sendo bem combativa essa campanha nas eleições desse ano. Imagina o que vem pela frente, né? Porque rádio e TV nem começaram. Tá até nisso, eu não sabia. Agora, falar em rádio e TV, o Marcos chamou até minha atenção aqui, viu, Gustavo? Essa semana agora que passou, porque eu falei propaganda eleitoral gratuita. Vamos esclarecer isso também? Gratuita para quem? Porque as empresas, elas cedem o espaço, mas existe uma compensação na legislação. Como é que é isso? Exatamente. Na realidade, ela é tida como propaganda eleitoral gratuita, é falada como gratuita porque a utilização por partidos políticos pela Justiça Eleitoral das redes de TV e de rádio
ela é feita de forma, vamos dizer, não onerosa. Mas, em contrapartida, tanto as emissoras de rádio e de TV, elas têm um desconto, elas têm um abatimento, elas têm uma vantagem que é uma redução no pagamento dos tributos. Ou seja, a gente paga, né? De toda sorte, pagamos sim. Quem paga, nós pagamos de todo jeito, sai do nosso bolso. Devia ter apostado com ela para ganhar mais uma também. Não, mas a sigla é propaganda eleitoral gratuita. É assim que o TSE trata. Mas ela não é gratuita, né? Não tá tudo certo. Como o programa, né? Que aquela moça tá fazendo aquele sinal ali de polegar indicador, dizendo que tá na hora de faturar. Para finalizar, Gustavo, importante para quem está nos acompanhando é, obviamente, ter cuidado em relação à questão do uso do seu nome, uso de documentos, o comportamento, questão de cadastros, tudo isso são crimes que, obviamente, podem gerar denúncia, prejudicar o cidadão comum e também prejudicar os candidatos. Deixa só esse último alerta aí para nós. É muito importante. A Justiça Eleitoral ela tem sido cada vez mais eficiente em relação a prevenir qualquer tipo de irregularidade eleitoral, seja os crimes praticados, falsidade ideológica, corrupção, enfim, todos esses crimes. Então é importante que o cidadão tenha sempre consciência que o celular é sua arma em seu favor e a seu desfavor. Qualquer tipo de gravação de vídeo pode prejudicar determinada candidatura e o próprio cidadão. Acho que é muito importante esse recado que a Justiça Eleitoral está atenta e sempre vai ficar observando qualquer tipo de irregularidade que venha a ser praticada. E pune e caça até mandato, é bom lembrar isso. Exatamente. Nossos agradecimentos, Gustavo Calado, advogado eleitoral aqui, contribuindo com a informação, esclarecendo pontos essenciais, porque vem aí a propaganda eleitoral no rádio, na TV, para você entrar mesmo agora no clima da eleição. A campanha se intensifica e está na hora de decidir quem é o seu escolhido para nos representar no governo, no Senado. São 2 nomes. Você ainda escolhe deputado estadual e deputado federal. Gustavo, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Um bom dia. Bom trabalho a todos. Marcos, e eu perguntei aqui mais cedo